Em meio ao momento que estamos vivendo, muitas pessoas dizem que 2020 é o pior ano da história. Mas será mesmo? Ao longo do tempo, podemos encontrar épocas que tivemos sorte por não termos nascido. Períodos com medicina rudimentar, quando doenças eram muito mais cruéis do que hoje em dia. Épocas de guerra, conflitos de todos os tipos, escravidão e perseguição religiosa. Será que tivemos sorte de ter chegado até aqui? Bom, meu nome é Ivan Lima e hoje eu vou te contar quais foram as piores épocas na história para se estar vivo. Não tem como fecharmos os olhos para a Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945, os especialistas estimam que entre 55 milhões e 80 milhões de pessoas tenham sido mortas no conflito militar. Acaba que nós prestamos mais atenção para as explosões das bombas atômicas, mas existiram outros ataques que também mataram muitas pessoas, como o bombardeio de Tóquio em março de 45. Mais de 250 bombardeiros lançaram sobre a cidade 1.665 toneladas de bombas incendiárias e napalm. Como a cidade tinha muitos edifícios de madeira, já dá para imaginar o estrago, não é? Acredita-se que 40% das casas de Tóquio foram queimadas durante as 3 horas de ataque, resultando em cerca de 100 mil mortos e 125 mil feridos. Vamos agora para o século XVII, quando a Europa foi palco de um dos conflitos mais sanguinários da história, a Guerra dos 30 Anos. Em torno de 8 milhões de pessoas morreram durante os vários conflitos travados entre as nações, de 1618 a 1648. E os motivos eram vários. Começou com as competições religiosas entre católicos e protestantes, mas não demorou muito para alcançar motivos comerciais, dinásticos e territoriais. Considerando o número total de fatalidades e a quantidade de habitantes da Europa da época, é possível que a Guerra dos 30 Anos tenha sido mais mortal que muitos dos conflitos do século XX. Praticamente, todos os países que eram potências estavam envolvidos, e em meio às batalhas, fome e doenças se tornaram uma realidade. Ao final de todo esse período, a vertente política da Europa já não era mais a mesma. Com os termos de paz chamados de Paz de Westfália, França e Suécia tiveram grandes ganhos territoriais, e a Igreja passou a ter menos presença em assuntos relacionados ao Estado. E já que entramos no assunto de religião, é seguro dizer que a perseguição católica na Grã-Bretanha durante os séculos XVI e XVII transformaram o período em um verdadeiro inferno. Isso porque os governantes protestantes não gostavam nem um pouco da população católica. Na época, se você fosse um adepto ao catolicismo, ou mesmo escondesse um católico fugitivo em sua casa, as autoridades tinham diferentes punições. O parlamento do Reino Unido chegou a transformar em traidores os padres jesuítas. Quem fosse encontrado celebrando missas costumava ser enforcado, esquartejado ou decapitado. Acabou que, por conta disso, os padres católicos começaram a ser treinados em colégios ingleses fora da Inglaterra, como na Itália e na Espanha. As perseguições teriam reduzido a quantidade de católicos no país. Ao final do reinado de Elizabeth I, apenas 20% da população ainda seguisse a religião. Outra época que você também iria querer passar longe é a do período Sengoku, no Japão. De 1467 até os primeiros anos de 1600, o poder do shogun enfraqueceu e muitas clãs tentaram fazer um golpe de Estado no país. Em uma guerra civil que transformou a vida das pessoas em puro sofrimento. Vilas e cidades eram atacadas constantemente e os civis foram colocados no meio das batalhas
em que nem estavam envolvidos. Milhares de mortos foram deixados pelo caminho. Os especialistas dizem que foi um período marcado pela brutalidade humana, falta de compaixão e desprezo pelo próximo em um nível difícil de se imaginar. É inegável que qualquer tipo de conflito armado resulte em problemas para a população de um país. Não importa se ele for interno, como uma guerra civil, ou quando envolve outras nações. Entre 1983 e 2009, por 26 anos, o Sri Lanka foi palco de uma guerra civil que destruiu cidades, vilas e matou de 80 a 100 mil pessoas. O conflito foi travado entre o governo central do Sri Lanka e um grupo rebelde chamado Tigres de Libertação da Pátria Tamil, que buscava a independência do povo tâmil no norte e no leste do país. Como as formas de adquirir os territórios de maneiras democráticas e pacíficas não deram certo, os tigres tâmeis chegaram à conclusão de que apenas através do conflito armado seria possível ter êxito. Em todas as quase 3 décadas de guerra civil, a pior parte foi no final, quando as forças do governo realizaram uma grande ofensiva contra os rebeldes. Como consequência, os civis ficaram no meio disso tudo e sofreram muitas baixas. Só que os dois lados negaram que estavam ignorando a presença de civis em área de conflitos. De um lado, o governo disse que não bombardeou as regiões sem se importar com os moradores. E do outro, os rebeldes afirmaram que não usaram os civis como escudos. Mas não é isso que a Anistia Internacional e outras organizações dos direitos humanos contam. Bom, nós já falamos sobre como foram tensas as épocas em que Gengis Khan e Alexandre o Grande fizeram investidas para conquistar territórios. Um antes de Cristo e o outro depois de Cristo. Mas com uma coisa em comum: milhões de pessoas foram mortas quando eles caminharam pela terra. Tanto populações quanto cidades inteiras foram assoladas por seus exércitos. Para você ter uma ideia, estima-se que mais de 40 milhões de pessoas tenham sido mortas enquanto Gengis Khan governava. Depois, dá uma conferida nos vídeos que a gente fez sobre esses dois líderes. Bom, dito isso, vamos para a Roma Antiga, alguns séculos antes de Cristo. Uma época em que a escravidão tornava possível a construção de grandes monumentos que conhecemos hoje em dia. Na época da República, por exemplo, os escravos quase sempre vinham dos territórios conquistados pelos exércitos romanos. E entre os trabalhos mais cruéis estava o de mineração, já que era um trabalho reservado apenas para quem os romanos mais odiavam. As condições de trabalho eram tão ruins que ser mandado para as minas era sinônimo de morte. Ninguém esperava que uma pessoa voltasse. Como o trabalho era muito rudimentar, os escravos trabalhavam em péssimas condições, muitas vezes em meio a doenças. Além disso, ainda existiam punições sem um aparente motivo. Pessoas eram mutiladas, espancadas e até mesmo jogadas em covas para morrer. Já ao final da República e no início do Império, a mineração romana atingiu picos colossais. Ela foi responsável por aumentar a concentração de chumbo na atmosfera da Europa em até 10 vezes, poluindo o ar por 5 séculos. Nós também já falamos sobre o ano 536 depois de Cristo. O pior para se estar vivo em toda a história. E é verdade que já tivemos muitos momentos horríveis de lá para cá, mas acho que é justo também falarmos sobre a pandemia da gripe espanhola, lá em 1918 e 1919. Na verdade, o final daquela década foi repleto de situações terríveis. A Primeira Guerra Mundial, revoltas pela Europa e pela Ásia. Só que nenhuma dessas situações gerou tantas consequências ao redor do mundo. Os números não são exatos, mas alguns especialistas apontam que de 25 a 30 milhões de pessoas foram afetadas pela gripe somente nos Estados Unidos.
o que representava 25% de toda a população do país na época. Ao redor do mundo, entre 1918 e 1919, a quantidade de pessoas que morreram varia entre 50 e 100 milhões. Os números são tão alarmantes que existem estimativas de que a doença possa ter infectado 1/3 da população do planeta. Como a medicina da época não era tão avançada como a de hoje em dia, os médicos muitas vezes nem sabiam o que fazer para combater uma doença que matava poucas horas depois da pessoa ser infectada. O curioso é que, por mais que ela tenha espanhola no nome, a gripe não teve origem na Espanha, mas talvez nos Estados Unidos ou na China. O que aconteceu foi que a imprensa espanhola fez uma ampla divulgação da doença, bem mais do que o restante do mundo. Como o país não estava participando da guerra, não havia censura por lá sobre o que deveria sair nos jornais. Na maioria dos outros países, as notícias sobre a gripe mortal foram praticamente proibidas de serem veiculadas, para não gerar pânico ou assustar os soldados. Bom, quais dessas épocas você fugiria sem pensar duas vezes, hein? Me diz aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.